Não julgueis, uma exegese sobre o julgamento. Fica por aí que o estudo hoje está curioso. Olá pessoal, eu sou o Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento, sou aqui da Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, e eu quero convidar você para vir estudar junto conosco aqui no Papo com Deus. Thiago Tis, nosso amigo lá do canal Graça e Conhecimento, obrigado por essa abertura, meu irmão. Aliás, nesse horário aqui, o Thiago Tis já deve estar pousando em Israel, porque o Thiago Tis está indo para Israel, e lá no canal Graça e Conhecimento vai ter muito conteúdo bacana sobre a ida do Thiago lá para Israel. Ele vai passar 12 dias lá em Israel, não deixe lá de acessar o site dele também. Obrigado, Thiago, por essa abertura. Irmãos, faça como o Thiago Tis, bora estudar com a gente para a gente se edificar. Vamos ser aquelas noivas que vão carregar azeite na botija. Vamos lá, ô Wilber, vamos fazer esse estudo aqui difícil, espinhoso um pouco, né? As pessoas vamos lá, sim. Bastante, né? Um estudo que polemiza, né? Polemiza, no caso, o que é polêmica? Você tem duas opiniões separadas e algumas pessoas seguem uma e outras seguem outras. E a gente vai fazer esse estudo. Que inveja do Thiago Tis, né? Que eu vou trabalhar amanhã e ele está em Israel. Esse é para poucos, Tiagão. Deus abençoe você aí. Vamos lá. A gente vai começar com esse texto básico que está lá em Mateus 7, do 1 ao 5. Ó. Não julgueis para não seres julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas que tem uma trave no teu olho. Olha só, esse contexto todo eu não vou ler, você vai lá em Mateus 7, você vai dar uma lida. Você vai perceber que Jesus estava lá no seu Sermão do Monte ensinando a vivermos uma vida para a glória de Deus. Então ele estava explicando, né, como a gente vive uma vida para a glória de Deus. E é exatamente lá que ele faz essas colocações e existe uma multidão de pessoas lá, inclusive autoridades. Jesus está aproveitando aquele momento para repreender os fariseus, os mestres da lei daquela época. Então Jesus está falando contra o quê? Religiosidade. E eu vou pular esse trecho aqui para você baixar esse e-book que está maravilhoso. Está na descrição desse estudo aqui. A gente também já vai deixar um linkzinho para você. Você que não conhece a gente ainda, que não segue, é só você dar um pulinho lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos. Tem mais de 160 e-books como esse, tá? Então, Jesus ele está fazendo o que, irmãos, nesse trecho? Ele está repreendendo os fariseus. E ele chega a chamar os fariseus de hipócrita. Ele fala, vocês atam fardos tão pesados sobre as pessoas que nem sequer vocês consigam tirar esse fardo nem com o dedo dos seus ombros, mas vocês ficam causando na vida das pessoas um fardo extremamente pesado. Jesus chama eles de hipócrita, né, Hilber? Hipócrita, ele significa o seguinte, hipócrita é uma palavra grega, né? Ela aponta para a palavra intérprete ou artista de um teatro, dissimulador ou impostor, né? Então, não seja um personagem ou um autor quando você for advertir uma pessoa. O que isso significa hipócrita? Significa o seguinte, eu vou te dar a minha exegese e vou passar para o Wilber. Eu entendo que é o seguinte, se você está falando de uma pessoa que comercializa a fé, esse cara é um hipócrita porque ele vende cursos, porque... E aí você simplesmente vai lá e faz um livro e bota para vender. Você está sendo hipócrita, porque você está dizendo que a pessoa faz uma coisa, mas você faz exatamente aquilo. Então você cria um personagem e na frente de uma câmera no YouTube, por exemplo, você fala que você é um cara que quer ver a unidade da fé. Mas por trás da câmera do YouTube você está destruindo a fé. Você está desunindo os irmãos. Está criando contenda, dissolução no meio do corpo de Cristo. Isso é ser um hipócrita. Ele fala que as pessoas fazem isso, mas ele é exatamente a pessoa que faz a mesma coisa. Você fala que alguém está comercializando a palavra, mas de repente você é uma pessoa também que comercializa a palavra de Deus. Você fala que um pastor pode ter caído em adultério. Tem esses canais, né, que colocam vídeos lá e olha, o pastor tal, tá no escândalo sexual tal, mas ele é um cara que tem problemas com desejos imorais, ocultos, escondidos. E a Bíblia fala que quando Cristo vier na sua plenitude, ele vai julgar o foro mais íntimo do homem, Hilber, que é os pensamentos dos homens e o coração do homem. Concorda, Hilber? Não, sim, perfeito. Exatamente isso. E hipócrita, se a gente pegar no grego, vai ter esse sentido de uma máscara. Aí a gente vai para o conceito mais histórico, não sei se vocês já viram, né, quem nos assiste, que no teatro grego e romano você tinha lá uma máscara com um sorriso e uma máscara com um formato triste chorando.
E essa máscara era usada como forma de sátira, né? Então, o hipócrita é essa pessoa que usa essa máscara para não mostrar a real condição dele. Ou seja, vou dar um exemplo. Ele está feliz, mas ele está se mostrando uma pessoa triste para as pessoas terem uma misericórdia. Ou seja, ele age com essa hipocrisia, né? E como o Max falou, eu julgo um pastor, mas eu cometo algo também que pesa para esse julgamento. E Jesus estava combatendo isso. Jesus não estava falando ali que você não pode julgar ou apontar o erro, ou que tudo é permitido, né? Mas ele está justamente mostrando essa hipocrisia. Opa, vocês estão falando aí de guardar a lei, mas vocês mesmos não guardam a lei. Vocês estão falando ali de cumprir o que a palavra mostra, mas vocês mesmos não cumprem o que a palavra mostra. Então é esse o sentido. Essa hipocrisia de você colocar um fardo maior para as pessoas e você mesmo não levar esse fardo. Maravilha. E olha, irmãos, diferente do que você possa ter aprendido, o julgamento é necessário. Nós vamos dar uma chuva de verso aqui na Bíblia. Fica com a gente para você ser edificado verdadeiramente. Você sabe que julgar, de repente, já é correto, mas você não tem um panorama geral. Então nós vamos dar todos os panoramas, dos profetas, salmos, nós vamos para a lei, mas vamos também para a nova aliança. O julgamento, ele é necessário, irmãos. Jesus nunca disse para você ser um ignorante espiritual, muito pelo contrário, o Senhor nos chama a discernir o certo do errado. As escrituras dizem para julgarmos o quê? Profecias, profetas, mensagens e até os tempos, sabe? Vocês precisam saber discernir os tempos também. Oséias 4:6 fala isso, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Também Oséias 4 vai apontar para a corrupção geral de Israel. E nesse capítulo ele está intrinsecamente ligado com Israel de Deus, que somos nós, a igreja. E ele chama, Oséias está chamando o povo a discernir o que eles estão fazendo de errado, a discernir o pecado, a discernir o grande erro de Israel. E nós sabemos que todos nós pecamos, né? Então nós precisamos estar nos arrependendo diariamente, como a gente sempre dá o exemplo. Não existe graça sem cruz. Cuidado com essa maravilhosa graça que você ouve todo dia. Se você está crucificado com Cristo, então você está na graça. Se você não está crucificado com Cristo, então você continua a ser participante, será julgado pela lei. Você vai ser participante dos julgamentos do Senhor. Então presta bem atenção. Se você olhar para a cruz e perceber que você está crucificado lá com Cristo, então você faz parte dessa graça maravilhosa. E todo dia eu olho para a cruz para ver se eu estou lá. Então já tenho falado isso aqui em alguns vídeos, eu faço esse entendimento com os irmãos. Acorda de manhã, ore ao Senhor, olha para a cruz e vê se você está lá. Se você perceber que no final do dia você não está naquela cruz, então se arrependa imediatamente dos seus pecados, irmãos, e ande na luz do Senhor. Então, olha só o que Tiago fala, Tiago 5,16. Ele fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos o quê? Curados. Pois ele diz que o confessar, ele causa cura para as pessoas. Então, olha, confesse o seu pecado, irmão. Procure uma pessoa daquela ao qual você conhece, que você tenha confiança. Por isso que nós falamos o que Paulo sempre diz: não deixei de congregar, como é costume de alguns. Porque congregando você vai conseguir exercer a piedade, caridade, a mansidão, domínio próprio, todos o fruto do Espírito. São 9, né, o fruto do Espírito. Nós vamos falar isso num outro estudo. Então, procura uma pessoa que você tenha confiança e fala: olha, eu tenho esse problema, estou passando por essa dificuldade, eu tenho essa facilidade, por exemplo, de fazer negócios ilícitos, eu tenho esse pecado. Tem muita gente que tem dificuldade, né, na sua vida pregressa, eu tenho problemas com palavrão, eu sou dissimulado, se eu entro numa conversa, às vezes quando eu vejo já estou me escarnecendo. Orem junto, peça ajuda para esse irmão, intercessão. Tiago diz que a gente só é curado quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros. Olha só, irmãos, o que você faz em oculto, ele acaba destruindo o corpo. Mas quando você confessa aquilo para fora, né, Hilber, você acaba exercitando o perdão. Você fala: me ajude em oração. Porque a parte mais incrível que tem da comunhão, de um relacionamento de um homem e uma mulher, é o oculto, vamos dizer assim, né? Aquilo que você está na privacidade do seu quarto com a sua esposa, né? O seu namoro, enfim, o seu relacionamento. E Cristo é a igreja. O que Deus fala? Olha, vai para o teu quarto, tranca a porta do teu quarto e ora ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas muitos homens têm utilizado o seu secreto para outras coisas, né? Então eles têm praticado ilicitudes nesse secreto. O que Deus fala nesse momento? Pega aquilo que é seu em secreto, igual o Tiago está falando, confessa uns aos outros. Cura isso, irmão. Só tem cura quando você coloca para fora. Certo, Hilber? Certo, perfeito. E aí entra a hipocrisia, né? Porque
Se eu faço, exemplo, um adultério em secreto e eu prego contra o adultério, eu estou sendo hipócrita. Eu estou apontando para o que Jesus fala, né? Eu estou apontando para o cisco do irmão, mas não estou vendo a trave no meu próprio olho, porque eu estou praticando uma coisa que eu estou falando para outros que são errados. Então, isso é o cerne, né? O centro da hipocrisia. E como o Max falou, nós somos um corpo, né? Um corpo formado de vários membros. Então, quando você se abre a esse corpo, né? Você começa a curar, a se curar, todo o corpo também vai se curar. É como a gente dá o exemplo sempre aqui de um braço, né? Se você é um braço e seu braço toma um certo dano, todo o seu corpo vai sentir. Então, quando você começa a cuidar desse dano, todo o corpo também será cuidado. Maravilha. Irmãos, então o que devemos julgar? Olha só, julgar doutrinas, devemos julgar doutrinas. 1 Tessalonicenses 5:21. E você vai ver também Jesus falando isso. Olha, o povo está perecendo porque falta conhecimento. E a gente sabe, conhecereis a verdade vos libertará. Doutrina, né, é uma coisa importante para a Igreja do Senhor. Os nossos estudos são dogmáticos exatamente por isso. A gente prega ensinando as doutrinas de Cristo, expiação, redenção, glorificação, justificação. Você já ouviu falar na sua igreja sobre a doutrina da expiação? Muito provavelmente não. Isso não é assunto teológico, irmão, não tem nada a ver. Isso é teologia, vocês fizeram teologia. Não. A teologia sistemática é um agrupamento de matérias. O que nós queremos que você conheça é exatamente o Evangelho de Jesus Cristo, né? O que significa o Evangelho de Jesus Cristo? Não é referente ao bem-estar do homem. O Evangelho de Cristo é referente à redenção, redimir o homem com Deus. Então, ó, julgar doutrina, 1 Tessalonicenses 5:21. Julgar os espíritos, 1 João 4:1. Julgar profecias, 1 Coríntios 14:29. Deus manda julgar as profecias. Julgar o que é certo e errado, Lucas 12:57. Olha lá. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Olha só, Lucas está falando, vocês têm que julgar aquilo que é justo do que é injusto também. Paulo pede para você julgar, tá lá em 1 Coríntios 10:15, ó. Falo como criterioso, julgai vós mesmos o que eu digo. Paulo está dizendo o seguinte, julgue aquilo que eu estou ministrando aqui, julgue aquilo que eu estou pregando aqui, né? Você vê que os bereanos, quando Paulo leva lá a mensagem, né, Hilber? Eles pegam e falam assim, ó, me dá um tempo aqui para a gente avaliar tudo que você falou. E eles vão procurar nos profetas e na lei se tinha fundamento que Paulo estava falando. É incrível. E o que os ministros de hoje falam, Hilber? Falam assim, ó, não julgueis, não... Deixa eu até puxar para a gente aqui essa parte agora. Não julgueis, não toqueis no ungido do Senhor. Não é isso? Fala, não toqueis no ungido do Senhor. Irmão, ó, presta atenção. Na antiga aliança, as pessoas eram ungidas. O Wilber vai ler um verso ou dois, eu não sei se ele vai ler a antiga e a nova aliança, mas tem lá em Salmos, né, que fala, olha, cuidado, não toqueis no ungido do Senhor. Aquele que tentar tocar no ungido do Senhor, aquele que o Senhor ungiu, que era o povo de Deus, que era Israel de Deus, quem tentar contra o povo de Deus, esse é o contexto, né, dessa palavra, Deus vai destruir esse. E Paulo também vai falar isso lá em Coríntios, que o Wilber vai ler agora. Olha só, aquele que tentar destruir o templo do Senhor, né, Deus o destruirá. Quem é o templo do Senhor? A igreja de Cristo. Aquele que tentar contra a igreja de Cristo, Deus o destruirá. Então cuidado, irmão, se você é aquele cara que gosta de mostrar os escândalos da igreja na internet e tal, lembre-se que você está levantando a saia da noiva de Cristo, expondo a nudez de Cristo. Devemos julgar os nossos irmãos dentro da congregação, apresentar para o presbitério da igreja, chamar os membros da igreja, julgar para correção, não é julgar para condenação. Seja tardio na hora de julgar, mas seja rápido na hora de perdoar. Nós vamos ler esse verso já. Então, cuidado com essa questão assim, não toqueis no ungido do Senhor. Na antiga aliança, ungia a pessoa para que mostrava que aquela pessoa tinha a presença do Espírito Santo, como Samuel foi ungido de Deus e tal. Então, esse homem trilha os caminhos do Senhor. Na nova aliança, como é que a gente faz, irmãos? Nós já recebemos o Espírito Santo em Pentecoste. Cristo significa o ungido de Deus, né, Hilber? Se ele é ungido e ele é o cabeça, todo o corpo é ungido, igual aquele verso que fala, como o óleo que escorre da cabeça pelas barbas de Arão, está dando um símbolo ali de Cristo e a igreja. Irmão, se Cristo é ungido, se o cabeça é ungido, logo todo o corpo é ungido. Se o pastor é ungido, você também é ungido. Não toqueis no pastor, mas não toqueis na irmã da faxina também, a irmã da cantina. Todos nós somos ungidos do Senhor. Eu estou pedindo para você fazer uma rebelião contra a igreja? Não é isso, irmão, presta atenção. Igreja precisa ter uma hierarquia, pastores, presbíteros, diáconos. Existe uma organização, foi Cristo mesmo o Senhor quem colocou. Respeite a sua igreja, respeite
o local onde você está. Existe uma organização, ok? Mas julgue a mensagem do seu pastor. Julgue a profecia. Não sei se você sabe, Uber, que na antiga aliança, quando um profeta profetizava e não acontecia, ele é levado fora do arraial, né? E era apedrejado. Na nova aliança, os caras profetizam à vontade, vai abrir uma porta, é sempre essas mesmas histórias, e essas pessoas não são julgadas, porque não, ele é ungido do Senhor, não toqueis no ungido do Senhor. Que história é essa, Uber? Quer traduzir isso pra gente nesses versos aí que tu separou? Sim, vamos falar sobre isso, e interessante que você bem colocou, julgar é diferente de escarnecer. A gente não concorda com algumas doutrinas. Vou dar um exemplo. Talvez adventismo. Nós não somos calvinistas. Nós não somos testemunhos de Jeová. Mas nós nunca vamos fazer um vídeo aqui sobre desmascarando testemunhos de Jeová, a falsidade da doutrina adventista. Não é o nosso propósito. A gente não concorda, a gente entende que é errado, a gente faz uma exegese, um julgamento conforme a palavra, e nesse julgamento a gente entende que é errado, mas a gente não vai escarnecer dessas pessoas, até porque é a mensagem, não o indivíduo que tem que ser levado a julgamento. Agora, como o Max falou, esse texto que ele bem citou é no Salmo 105, que vai dizer assim, 105, 14 e 15. Não permitiu ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo, não toques nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Isso é interessante que na antiga aliança quem era ungido eram reis, né? Davi foi ungido, Salomão foi ungido, Saul foi ungido, a rei, profetas e sacerdotes. Esses são os ungidos. E na nova aliança, isso vai retratar para quem? Para o corpo de Cristo. Nós somos reis com Cristo, nós vamos estar num reino com Cristo, reinando com ele. Nós somos o sacerdote de Cristo, ele é o sumo, nós somos o sacerdote, e nós somos os profetas de Cristo. Nós tocamos as trombetas para Cristo, ou seja, nós fazemos o anúncio do evangelho. Então, o que era sombra na antiga aliança, que era para reis, profetas e sacerdotes, na nova aliança é para todo o corpo de Cristo. E aí entra o salmo que o Max falou, o 133, que vai dizer assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, falando da união dos irmãos, ou seja, da congregação. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre as barbas, a barba de Arão, sumo sacerdote, e que desce a orla da sua veste. Ou seja, você vê o contexto de união, o sacerdote sendo ungido Cristo cabeça e descendo, escorrendo esse óleo para todo o seu corpo. E Paulo, ele amarra tudo isso em 1 Coríntios 3, que ele vai falar assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, quem é o ungido do Senhor? É o templo de Deus, é o corpo de Cristo. Quem é o templo de Deus? Toda a igreja. Então, não toque no ungido do Senhor, ou seja, não toque na igreja, na noiva de Cristo. Não escarneça a noiva de Cristo. Cuidado para aquelas pessoas que gostam de mostrar escândalos aí da igreja. Fica aí vivendo, ganhando like através de escândalos da igreja. Devemos julgar aqueles que estão no corpo, 1 Coríntios 5, 12 e 13. Porque com que direito havereis de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós os malfeitores. Ou seja, tem gente no corpo lá que é picareta, malfeitor, joga para fora. Paulo está denunciando. Falsos profetas, os lobos roubadores. Olha que Mateus 7 vai falar, né? Desculpa, Mateus 7 vai falar. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, tá? Então, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os mercenários da fé, cuidado com o lobo, irmão. Sabe quem veio matar, roubar, destruir? Não é o diabo. Quem veio matar, roubar, destruir é o ladrão, é o mercenário. Tá lá em João 10, se você quiser ler sobre isso. Nós fizemos um estudo. Vou pedir para o Uber deixar um card aqui para vocês. Aqui em cima um card sobre exatamente João 10, que vai falar que quem veio matar, roubar e destruir. Você aprende na sua igreja que é o diabo, mas não é o diabo, é o ladrão, tá bom? Vamos lá, Paulo exorta os coríntios. Eu não vou ler tudo, tá, irmão? Para você poder baixar esse e-book e edificar em casa. Paulo exorta os coríntios para que eles julguem. Paulo julga e repreende Pedro face a face. Tá lembrado daquele trecho, Wilber, que lá em Gálatas vai falar, né, que Pedro, ele estava na casa
eu não lembro, ele estava em Antioquia, se eu não me lembro, e aí Paulo chega, e quando chegam os judeus, Pedro começa a agir como se ele fosse judeu, né? Então ele passa a se afastar dos gentios, ele passa a comer outro tipo de comida, e Paulo face a face repreende ele. Lembra desse trecho também, Hilber? É um trecho bem conhecido das Escrituras. Sim, sim. Está aberto aqui. Você quer dar uma lida rapidinho. Gálatas 2, do verso... Vamos começar do verso 9. E chegando Tiago, Cefas, Pedro, né, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dado, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus na carne. E aí, o que ele faz? Ele se aparta dos outros, do meio dos gentios, se apartou daquilo que eles estavam comendo, ou seja, todo mundo que estava olhando Pedro ali, uma das colunas da igreja, o que ele percebeu? Vou fazer igual Pedro. Então, Pedro estava ensinando através de gestos e atitudes erradas. E Paulo fala assim, eu repreendi Pedro face a face. Então, Paulo julgou Pedro. É a mesma coisa que eu estava falando com o Hilber, caminhando com o Hilber, em um determinado momento, eu tiver uma má conduta no meu testemunho, nas minhas pisaduras. O Hilber pode chegar e falar, Marcos, eu conheço as tuas pisaduras e você não está seguindo a fé em Cristo e no caminho do Senhor, as pisaduras que o Senhor nos deixou, os exemplos, testemunho de vida que Deus deixou. Cara, isso está errado, você precisa se arrepender, converter. Ele me repreendeu, aí cabe a mim, né, tomar atitude, senão ele vai pegar mais 2 ou 3, vai voltar e vai me repreender novamente, entendeu? E depois ele vai me entregar, falar, Senhor, está entregue nas suas mãos. E a gente sabe que muitas pessoas não querem receber repreensão. Então, nós devemos sim repreender os nossos irmãos. Jeremias julgou, irmãos, Jeremias 5:31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Você vai ver que Jeremias estava repreendendo o povo. O julgamento dos 12 tronos, Jesus vai responder aos seus discípulos dizendo, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que eu entendo sobre isso? Né? Que a igreja vai ter um papel importante para julgar não somente os anjos, como todo o governo humano. E por isso que a igreja vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, quando fala trono, aqui os 12 tronos, mostra que a igreja vai ajudar o Senhor Jesus Cristo a julgar todas as coisas e a regir a terra. O julgamento correto no tempo certo. Então a Bíblia vai falar para você não ser precipitado em 1 Coríntios 4:5. Por nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, ao qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nós falamos sobre isso, que o tribunal de Cristo é exatamente isso. Ele vai julgar o foro mais íntimo de uma pessoa, que são os seus pensamentos e são os seus sentimentos que está no coração do homem. E não seja hipócrita, tire a primeira trave do seu olho. Então, assim, julgamento não pode ser hipócrita. Não julgue o seu irmão exatamente daquilo que você faz. Então, antes, ande em retidão e justiça, como a Bíblia fala, seja justo, seja íntegro nas suas pisaduras, para que você possa advertir o seu irmão. E entenda, irmão, o efeito de julgar o seu irmão não é para condená-lo, julgar o seu irmão é para ajudá-lo a andar na mesma fé. Então, a doutrina pode estar errada, o testemunho pode estar errado, a profissão de fé dele pode estar errado, e você precisa usar embasamento bíblico, né? E testemunho de vida para você aplicar um julgamento eficaz. Julgue sim a mensagem do seu pastor. Julgue sim a profecia de um profeta que fale para você. Julgue sim todas as coisas, mas seja tardio no julgamento e rápido, né, na misericórdia e no perdão. Não julgue para destruir as pessoas, mas exortá-las. Eu acho que eu falei sobre isso, tá em 1 Coríntios 5:10, então vamos tomar cuidado com isso. Julgamento no amor, os irmãos da fé, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha, Paulo também chega a falar isso, olha só, você que está em pé,
cuide para que não caia, né? Então ajude o outro, ore, interceda. E ele fala, olha, não seja você surpreendido também nessas coisas, né? Então, se vocês são espirituais, corrijam com brandura e guarda-se para que você não caia também. Então, cuidado com o julgamento sem causa para religiosidade. Está aqui em Romanos 14, do 3 a 5. Jesus julga duramente os fariseus. E aí, você já sabe que o julgamento de Jesus sempre está apontando para a questão da parte religiosa, né, Hilber? Jesus era duro com eles, né? Sim, principalmente nessa parte religiosa. Então o Senhor chama de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, filhos do inferno. Jesus é muito duro. O que nós podemos aprender com Jesus é que não devemos ser doces com lobos mercenários e ladrões da fé. A esses irmãos devemos ser duros e firmes no julgamento. Para com os nossos irmãos devemos ser o quê? Como Paulo fala, sermos amorosos, né? Sermos espirituais, sermos tardios, né? E sermos rápidos na questão do perdão. E para lobo mercenários da fé, a esses nós devemos ser duros como Jesus foi. E você sabe do que eu estou dizendo quando é um lobo da fé. Hoje mesmo estava mostrando um vídeo para o Hilber que eu fiquei impressionado, assim, de homens que compraram jatinhos, né, Hilber? De ministério que o cara tem uma casa de 7 milhões de dólares, com um aeroporto na casa dele, um pastor americano, ele já tem 4 jatinhos, comprou um quinto jatinho da frota. São coisas assim que irritam o nosso coração. Você vê que são mercenários da fé. Fala que vocês também são deuses, pequenos deuses. Faz um entendimento diferenciado da palavra. E fala que como Deus você precisa ter tudo. Tudo aquilo que o seu coração desejar, então Deus vai te dar. Tudo aquilo que você puder alcançar, né, sua visão alcançar, Deus vai dar para você. Foi a promessa a Abraão. Olha, Abraão, olha, aonde teus olhos alcançar, eu vou te dar isso aqui por herança. Então eles pegam trechos isolados, sai do contexto, né, da Bíblia inteira, né, da harmoniosidade da Bíblia, e pegam trechos isolados e pregam sobre prosperidade. E a igreja acaba caindo no maniqueísmo religioso, né, sendo manipulado, né, por uma falsa fé, um evangelho ambíguo, muito parece com a verdade, mas não é verdade, é um caminho paralelo que leva à destruição muitas vezes, e a gente sabe disso. Vamos terminando aqui agora sobre seja perdoador, que está em João 8:1. Os fariseus e mestres da lei trouxeram uma mulher, julgaram de adultério, apresentaram ao Senhor Jesus, e Jesus a julgou, perdoando o seu pecado, ensinando aos mestres da lei. Então Jesus, ele mostra o pecado dessa mulher. Primeiro ele fala, olha, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Mas depois ele fala para ela, ó, vai e não peques mais, né? Então a gente sabe que Jesus conhece o pecado da humanidade, mas naquele tempo o Filho do Homem não veio para julgar e condenar. Naquele tempo o Filho do Homem veio para perdoar, né? E abraçar, aproximar nós, principalmente os gentios que estávamos longe de Cristo, né? Fomos aproximados pela cruz de Cristo. Então o Senhor Jesus veio para aproximar, mas ele virá novamente, aí ele virá para julgar todas as nações. Sejamos também perdoadores como o profeta Jeremias, que tinha sempre, né, nos seus olhos lágrimas, orando a Deus pelo pecado do povo. Então são várias passagens que nós podemos ver na carta de Jeremias, Jeremias orando, intercedendo, Wilber, com lágrimas nos olhos pelo povo. Julgue corretamente, não por aparência. Então não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Precisamos observar para julgar o nosso irmão e não devemos fazer injúrias contra ele por aparência dos seus atos, né? Principalmente injúria quando você antecipa um julgamento. Por isso que nós falamos aqui várias vezes, seja tardio na hora de julgar. Converse com seu irmão, entenda o erro dele, não trate as coisas encobertas com julgamento precipitado, mas julgue com a justiça de Deus e não pela aparência. A questão do julgamento é na postura, irmão, para você trazer o irmão para dentro do reino e não dividi-lo da fé do Senhor Jesus Cristo. Agora, contra lobos e mercenários, devemos ser duro com esses aí, principalmente aqueles que fazem comércio da fé, né? São os religiosos da fé. Os fariseus da época faziam isso, né? Eles assaltavam até as viúvas, né? Choravam na casa das viúvas para levar alguma coisa para casa. Certo, Hilber? Sim, igual você falou, né? O vídeo lá, o cara com 5 jatos. Para que você precisa de 5 jatos? Qual é o objetivo de ter 5 jatinhos? Não tem objetivo. É justamente porque não tem mais o que fazer com dinheiro, então vai comprando, vai empilhando coisa e vai colocando uma mensagem toda errada, né? Ah, Abraão recebeu. Mas em Atos, né, fala que Abraão morreu sem receber um palmo da terra prometida. Então, você separa, você pinça ali o que você quer para você fazer uma doutrina
baseado em alguns versos e vender essa doutrina, né? Então, quando a gente fala em julgar, é julgar no amor e com o objetivo de exortar o irmão para o corpo de Cristo. Esse é o objetivo. Você está errado. Se você está continuando nesse meio, você continua seguindo dessa forma, você está fora do corpo. Se conserte, se arrependa e venha de volta para o corpo, porque o objetivo final é a ressurreição. O objetivo final é a glorificação do nosso corpo. Então, o julgamento é justamente para isso, trazer o irmão, o julgamento em amor para trazer essa pessoa de volta, como Paulo fez em Coríntios, naquele caso de adultério que teve, que ele falou, mande para Satanás, na segunda carta, ele se arrependeu, e Paulo falou, então receba esse irmão de volta. Então, houve um julgamento, houve um afastamento, ele se arrependeu e foi trago de volta para dentro do corpo, para dentro da comunhão dos santos. Irmão, só tem esse evangelho da oportunidade aí, porque tem as pessoas que procuram bem-estar. Muita gente está na igreja hoje. Aliás, se você perguntar isso, né, por que você vem na igreja, muitos vão falar assim, eu venho para me sentir bem, eu venho buscar uma cura, eu venho para ser abençoado, eu venho para entregar a minha empresa para o Senhor. Enfim, cada um vem por uma cura, cada um vem por alguma coisa, não uma necessidade, mas nenhum deles vem para guardar a sua alma da condenação eterna. Nós devemos entender que esse é o evangelho de Cristo, é redimir o homem. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, nós precisamos dar meia volta, nos afastarmos daquilo que nos prende. A gente sabe que o jugo do pecado é aprisionar a alma do homem na morte para sempre, e nós sabemos que Cristo levou o cativo ao cativeiro, subindo ao céu. Hoje a chave do Hades está na mão do Senhor, e o Senhor vai libertar o seu povo na última hora, ao toque da 7ª trombeta. O Senhor há de libertar o seu povo. Então, só existe falso profeta, meu irmão, só existe falso pastor, porque existe falso crente, ok? Como assim falso crente? Aquele que está interessado nas bênçãos e não no abençoador, né? Então a pessoa está de olho nas bênçãos do homem, mas não está de olho no homem das bênçãos. Basicamente é isso. Isso não é uma fala minha, é uma fala de Paul Washer, né? Em 2010, quando ele esteve no Brasil, ele disse, só existe falso profeta porque existe falso crente. Amém? Esse é o estudo que a gente gostaria de fazer com você. Eu quero lembrar que lá no nosso site, tá um link aqui abaixo, tem mais de 15 cursos para você fazer. Todos eles estão indentados com os nossos vídeos e e-books por temas. Então você vai ter lá escatologia, você vai ter eclesiologia, você vai ter estudos lá sobre apologética, defesa da fé, tabernáculo de Moisés, sombras e realidades, muita coisa legal e mais de 160 e-books para você ser abençoado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você dar um like, não deixa de dar um like, porque você vai mostrar para o YouTube que ele é bem relevante, e se você puder, pega esse link aqui, nos abençoa também, manda para uma galera aí. Se você tá chegando e é novo aqui no canal também, não esquece de se inscrever. Se a gente foi relevante para você, a gente pode ser relevante para outras pessoas. Se inscreve no nosso canal, abençoa a gente também, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.